Senhor presidente, deputadas e deputados presentes hoje nessa casa, muito importante a gente trazer um debate hoje que é fundamental e estratégico para a vida das pessoas. A gente precisa falar da pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança, que foi divulgada ontem, o Atlas da Violência, relativa ao ano de 2017, com bases nos dados do Ministério da Saúde. É muito importante trazer o quão vergonhoso são esses dados e o quão o Brasil deixou de investir concretamente na segurança pública. São dados terríveis, absurdos. No ano retrasado, 2017, o Brasil registrou 65.602 mortes violentas intencionais. Esse número já é um recorde negativo, pois pela primeira vez desde o início dos anos 90, quando começamos a medir esses indicadores, ultrapassamos a faixa de 30 mortos por 100 mil habitantes. Isso é gravíssimo. E quando você vai destrinchando os dados da pesquisa do IPEA, do Fórum Brasileiro de Segurança, você vê o quanto que a herança patriarcal, machista e racista no Brasil acompanham esse retrato da barbárie feito pelo IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança. É importante notar, senhor presidente, que mais da metade desse número total de mortes atingiram brasileiros e brasileiras entre 15 e 29 anos. Ou seja, o que isso significa? Que a morte no Brasil hoje é da nossa juventude pobre, negra, favelada e periférica. E é importante também trazer esse número de homicídios, que as vítimas são sempre as mesmas, e isso não é coincidência. Do relatório do IPEA, é possível traçar o perfil dessas vítimas, ou seja, 91,8% de vítimas são homens, 77% das mortes são produzidas pelo uso de arma de fogo. E não é por acaso que sejam justamente as armas de fogo que querem ser liberadas, que querem que liberem nesse momento da política. É importante a gente ressaltar que só no último momento a Taurus cresceu muito com as suas ações chegaram a um índice de 20% depois do decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro. Deputada. Importante também trazer, por favor, preciso acabar com o meu raciocínio. Só uma pequena parte depois, por favor. Não, o senhor, por favor, se inscreva. Muito obrigado pela gentileza. De nada. A senhora é muito gentil. Pois não, senhor presidente, trazendo todas as demandas que a gente precisa, falar em termos do que são os dados hoje da violência, os dados que representam a barbárie como método da política, a construção do medo, a construção de uma cultura de barbárie que está colocada nas políticas públicas. E aí, senhor presidente, eu preciso falar, 75,5% são de negros. A idade mais perigosa no Brasil hoje é chegar aos 21 anos, que é quando cresce o pico de mortes violentas, como apresenta o Atlas da Violência. Importante também trazer que não é coincidência que a cada 4 pessoas assassinadas, 3 são jovens negros moradores de favela e periferia. Isso não é coincidência. Existe um projeto para matar a juventude negra e utilizarei sempre desse microfone para falar e denunciar que tipo de projeto é esse. Esse projeto assassino não pode ser negligenciado por essa casa. E aí, senhor presidente, trazendo mais os dados apresentados sobre as perdas de vidas no Brasil, é importante dizer que a cada que consome, por exemplo, 6% do PIB brasileiro, são 375 bilhões. A violência não só está matando a nossa juventude, mas está comprometendo o Brasil economicamente falando. Então, todos nós sabemos
já feito o perfil dessa vítima, o perfil prioritário da violência no Brasil, feito o perfil dessa vítima, a gente precisa colocar que são 180 pessoas que morrem no Brasil por dia. Isso significa que um Boeing 737 cai a cada dia. Todo dia que cai um avião, há uma grande comoção. E aqui, quando a gente fala que são 180 mortes por dia, não causa a mesma comoção. Por que será? Eu sei por quê, o perfil dessa vítima. O perfil dessa vítima é de preto, é de pobre. Então não tem comoção nenhuma, porque essas são as vidas matáveis. E a gente não vai deixar de dizer isso. E, senhor presidente, os dados, inclusive, demonstram não só o quanto que a desigualdade social fundada historicamente na exclusão e no racismo ficam muito óbvias quando a gente vê esses dados. E é importante a gente trazer o número de feminicídio, também revelado pelos dados do IPEA. São, senhor presidente, 13 mulheres mortas todos os dias. 13 mulheres mortas todos os dias. E qual é a política pública para evitar que essas mulheres sejam assassinadas? Uma grande maioria assassinada por arma de fogo dentro da sua casa. E não é por pessoas desconhecidas, é pessoas da sua intimidade. São pessoas que convivem cotidianamente com essas mulheres. Ou seja, maridos, ex-maridos, ex-namorados, ex-parceiros. Entender o quanto que isso é uma violência e que negligenciar essa violência, ser omisso a essa violência também é compactuar com esse número de genocídio. Importante trazer um questionamento que é fundamental, e quando a gente olha para o número do feminicídio, isso fica muito óbvio para a gente, que cresceu, e isso foram os dados apresentados pelo dossiê Mulher, que 15% dos assassinatos cresceram, né, do assassinato de mulheres negras. Isso é muito fundamental para a gente ver o quanto que há dois gatilhos nessa sociedade que tem o racismo como estrutural e estruturante, inclusive das políticas públicas. É nefasto, é letal para a vida dessas mulheres negras. E aí, senhor presidente, perguntar pelo Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens. Existe um plano, só que esse plano não é colocado em apuração e em funcionamento. Esse plano, senhor presidente, foi feito pelo Decreto Federal 9.489 de 2018. Por que, senhor presidente, que o atual governo federal, que durante a campanha demonstrou tanta preocupação com a segurança pública, ainda não foi capaz de elaborar uma política pública capaz de enfrentar esse problema de maneira qualificada e assertiva? Porque o governo prefere apostar no desmonte do Estatuto do Desarmamento. Inclusive, vários especialistas puderam notar que nesses dados, eles só não foram tão mais dramáticos, porque o Estatuto de Desarmamento estava colocado como algo fundamental. Então, aposta-se na flexibilização do acesso de armas de fogo, quando são exatamente essas armas que provocam principalmente essas vítimas. 1 minuto para concluir. Então, senhor presidente, por quê? E aí, essa pergunta eu não vou deixar de fazer, porque os governos que aí estão não têm compromisso com a fragilidade humana, não querem trabalhar para modificar substancialmente a vida dos mais pobres, dos mais fragilizados dessa nossa sociedade, dessas minorias sociais, dessas minorias políticas, e daí sermos a democracia que mais mata, sem dúvida nenhuma, a população LGBT. A política, para quem defende a flexibilização das armas, num país em que as armas estão matando tantas pessoas,
A política para essas autoridades, pois não, senhor presidente, a política para essas autoridades é apenas um modo de administrar a morte de negros, de favelados, de uma juventude pobre. Controlar a matança. As políticas para certas autoridades é necropolítica. Se não mata, deixa morrer. E aí é importante, senhor presidente, para concluir, que o Atlas da Violência demonstra um indicador da qualidade da nossa democracia e do Estado democrático de direito. Se votamos a cada 2 anos, senhor presidente, e nesse sentido somos uma democracia formal ainda, porque está em risco a nossa democracia, e a gente também tem que usar esse microfone para falar que está em risco, sim, porque a autonomia dos poderes não estão sendo respeitadas. 1 minuto é 5 minutos, presidente? 1 minuto é 1 minuto. Senhor presidente, é o senhor que está presidindo ou outra pessoa por aqui? 1 minuto para concluir. Pois não, senhor presidente. Atenderei ao seu pedido, porque o senhor é o presidente desta sessão. Muito obrigada, já estou concluindo. E para concluir, porque não vou ficar deixando homens brancos, deputados que querem interromper a minha fala. Presidente é branco, hein? Cuidado. Eu vou concluir dizendo o seguinte, senhor presidente. Antes de falar, portanto, em segurança pública, temos que falar em segurança social. E por que isso incomoda tanto a homens brancos da elite econômica e política? Porque são fantasmas e querem aparecer justamente na hora da morte. Tempo, senhor presidente.